Bom dia, caros colegas, caros alunos e alunas. Oi, tudo bem? Então, microfone funcionando. Bom dia, Júlia. Bom dia, Kleber. Então, nossa aula de hoje vai versar sobre a arborização urbana. E como você já sabe, né, vocês fizeram alguns vídeos, leram alguma coisa. Vocês estão por dentro de arborização urbana, né? Bem interessante alguns vídeos que eu pude olhar ontem à noite, que refletem um pouquinho assim da pobre arborização que nós temos nas nossas cidades, né? Somos muito pobres, poucas praças, poucas árvores, poucas calçadas. Vários de vocês levantaram N problemas, né, da arborização urbana. E hoje a gente vai dar uma olhadinha, então, em alguns desses tópicos aí de arborização urbana. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para antes de começar o nosso trabalho. Queria só relembrá-los que às 8h50 a gente para a aula e abre uns minutinhos para um questionário bem rápido. E aí depois libera e termina a aula. Não? Então tá. Então vamos começar então nossa aula de hoje sobre arborização urbana. E vamos fazer a seguinte pergunta, ó. Será que as cidades que vocês filmaram, as ruas que vocês filmaram, elas obedecem a alguns princípios básicos? Será que elas tinham algum projeto para a arborização da rua, ou da cidade, ou do bairro? Via de regra, os vídeos que vocês me mandaram não mostraram isso, né? Mostraram, via de regra, estou falando, teve vídeos bem interessantes, que mostraram, todos interessantes, mas que mostraram uma boa arborização, com alguns princípios, né? Especialmente a vizinhança emprestando para a rua, né? Vou pegar o caso da Isabela, por exemplo, que mostrou que a cidade não é tão bem arborizada. Eu peguei o acaso aqui, não é nenhuma seleção de nem por ordem alfabética, eu pincei alguns aqui. Os jardins das casas emprestam árvores e jardins para a cidade, né? A Bruna levantou o caso dos fios e luz. A Aline levantou a ideia do que na rua que ela mostrou tem serviços de um lado e árvores do outro lado. A Paula mostrou que a arborização tende a resolver um problema de poluição e de ventos. O Andrigo, eu queria conversar com você sobre a tua ideia de que as flores, quando caem de uma árvore numa cidade, elas sujam a cidade. O Andrigo falou que é bem bonito, bem arborizado, bem florido, só que quando as flores caem, elas sujam a cidade. Aquele videozinho que eu mandei para vocês de 2 minutos sobre o ipê roxo, né? Ele mostrava exatamente o contrário disso. O quão bonito fica umas flores no chão, flores cobrindo completamente, formando um tapete, né? Dentro da arborização urbana. Bom, a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês: será que o projeto de arborização deve ter por princípios respeitar valores culturais? Ou deixa para lá, não se planta nada daquilo que foi talvez o antepassado, ou aquilo que foi a história da cidade? Ou então, por que não arborizar uma rua que floresça na semana do aniversário da cidade? Poderíamos comemorar o aniversário da cidade nesta rua, toda florida. Seria interessante, né? Bem planejada, fios e serviços de um lado, árvores do outro lado, florescendo na semana de aniversário da cidade. Então, tem valores culturais, tem valores ambientais, ou é qualquer árvore catada na rua e botada na praça? Ou então árvores que nem são daquele bioma, né?
que não toleram aquele bioma. Por exemplo, tem árvores que vocês levam para regiões de geadas que não se desenvolvem, e vice-versa, né? Árvores que não se desenvolvem em regiões mais quentes, por exemplo. Então vamos dar uma passeada aí e nós poderíamos fazer a pergunta: vocês já leram, vocês fizeram o vídeo, quando fizeram o vídeo, refletiram sobre isso. Quais seriam os maiores benefícios da arborização urbana? Alguns falaram claramente: a diminuição da temperatura, né? As ilhas de calor da cidade hoje nos deixam mal, elas nos deixam desconfortáveis. Então, por que não a arborização também auxiliar nesse sentido? Se alguém é da região de Maringá, da região do oeste do Paraná e de tantas outras, né? Não é só lá que tem, mas vocês veem que tem uma preocupação forte com a sensação térmica das pessoas, com a diminuição da temperatura, tendo em vista que o verão é muito quente. E vários colocaram isso, por exemplo, que ainda bem que tem algumas árvores na rua, porque senão não daria para transitar, né, devido ao calor do verão. E quais espécies nós poderíamos utilizar para arborizar a nossa rua? Onde é que nós estamos? Em qual região microclimática? Nós estamos em Florianópolis, então nós estamos na Mata Atlântica. Nós estamos lá no oeste, então no outro tipo de mata. Nós estamos na Serra Catarinense, a Mata dos Pinhais. Como é que é aquela condição climática para que quais espécies podem se desenvolver ali bem, sem riscos de tombarem, sem ataque de pragas, sem ataque de doenças, né? É raro ver isto, e vocês mostraram muito bem no vídeo. O vídeo de vocês mostrou claramente que nós somos muito pobres em planejamento também, né? Então, arborizar uma cidade não é só árvores que estão na rua, tá? As árvores que estão até nos jardins das casas emprestando suas árvores para o belo da cidade, né? Até essas são importantes, são parte da arborização urbana. Então, arborizar uma cidade é uma ação potencial para proporcionar conforto térmico, abrigo para pássaros, diversidade biológica, contribui para a melhoria das condições da urbe, né, do urbano, das condições urbanísticas. A árvore também evita muito fluxo de som, de ondas sonoras, ela diminui um pouquinho, né? E eu posso usar árvores para esconder um determinado local que eu não gosto, que eu tenho, então, uma poluição visual. Vou colocar árvores, por que não, nesse lugar? Então, ela tem algumas funções mais do que simplesmente criar um ambiente razoavelmente decente para o transeunte, né? Olha aqui, por exemplo, que coisa linda, ó. O outono chegando, e esta praça aí, ao redor desta praça, um espaço bastante arborizado, plantas grandes que projetam sombra. Vocês não estão vendo ela interferindo nos fios, e nem os fios interferindo nela, o que muitos de vocês mostraram bem claramente, né? A importância da fiação e o estrago que essa fiação aérea provoca numa planta, numa árvore, num arbusto mesmo, às vezes, né? Então, a poda drástica, mal feita por gente que não entende de poda, por pessoas que não estão preparadas, não é culpa delas, é culpa de quem as colocou a fazer um trabalho que elas não estão preparadas para fazê-lo, né? Então, obviamente, quando se circula num ambiente como esse, você tem prazer em morar nessa cidade. Eu percebi a crítica que vocês fizeram ao prefeito da cidade que vocês moram, a má conservação das calçadas, a falta de arborização. Deu para perceber claramente nos vídeos de vocês, e deu para perceber claramente que poucos de vocês têm a chance de morar num lugar que tem um bom projeto de arborização. Não é porque vocês não têm chance, é porque o prefeito da cidade que vocês moram, a pressão da sociedade da cidade que vocês moram, ainda não foi suficiente para pressionar o prefeito e para que ele tenha um ambiente desse jeito. Vou botar a tela cheia agora, então eu perdi o chat e vamos para a tela cheia. E uma cidade não precisa ter só árvores, né?
por que não desfrutar da arborização da cidade com bancos? Pega o campus universitário nosso, onde é que tem banco para sentar? Não tem, né? Quem leu, quem abriu, quem folheou um pouco aquele manual de arborização urbana, percebeu algumas recomendações que eu não vi em nenhum vídeo dos que eu consegui olhar depois que vocês me enviaram ontem à noite, que tem essa preocupação de espaços de penetração de água, de espaços de penetração de oxigênio, né? Então, normalmente, numa cidade tem a rua calçada ou asfaltada, a calçada asfaltada ou então pavimentada, e cadê a água? Como é que entra a água aqui para... Já que tem uma chuva, a água escorre pela rua. Então, falta muito isso também de espaços, e tem recomendações, vocês olham no manual, não vou descer em todos os detalhes, que tem para árvores grandes, quantos metros quadrados, para árvores médias ou pequenas, como é que vai ser o espaçamento entre elas. Porque eu vi alguns vídeos que uma árvore aqui, a outra está lá adiante. Tem uma continuidade de sombra? Não tem. Tem uma continuidade de conforto, de floração, que dá para perceber e dá para sentir bem nela? Não. Via de regra, não. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nesse espaço aqui, ó. Olha só esse espaço do asfalto. Este slide mostra a influência das árvores, minimizando o calor ou as ilhas de calor. Olha que interessante esse slide que sintetiza um trabalho publicado em espanhol, mas dá para vocês entenderem que num dia de 37 graus centígrados, na sombra, na projeção da sombra de uma árvore onde tem gramado, é 31 graus. Onde está na sombra, mas tem calçamento, meio fio e na calçada que se circula, tem 35. Então, 4 graus a mais. No asfalto, na sombra do asfalto, 39 graus. Então, só daqui até aqui tem 8 graus. E no asfalto, no sol, 67 graus. O asfalto tem 67 graus. Então, eu poderia diminuir a temperatura da cidade, numa rua, numa estrada, não sei aonde, que vocês têm arborização, aqui colocando árvores. A árvore tem realmente uma importância grande na arborização, na temperatura, na diminuição das ilhas de calor. Daí fica uma perguntinha rápida agora para quem é de Floripa e quem não é também, já que está estudando em Florianópolis. Qual é que é a árvore símbolo de Florianópolis? Quem que abre o microfone para me dizer qual é a árvore símbolo de Floripa? É o garapuvu ou guapuruvu. Está florido agora nessa época. Quem está em Floripa está vendo os garapuruvus floridos agora e aquela quantidade imensa de flores caindo. Dá para fazer arborização urbana com garapuvu? Jamais plantem um garapuvu numa rua, numa rodovia, na beira da rodovia. Ele quebra muito facilmente os seus ramos e pode provocar acidentes. Na praça? Bom, na praça aí é muito mais tranquilo, né? Tem mais espaço para ele, mas numa rua, jamais. Né? Então, numa arborização urbana, não precisa plantar árvores de imenso porte, de imenso diâmetro, de grandes alturas. Não. Eu posso plantar árvores pequenas, desde que eu respeito algumas alturas de copa, por exemplo. Eu não posso plantar uma árvore e deixar o prefeito nunca mais vai mandar podar e conduzir, vai ficar esses ramos aqui impedindo as pessoas de passarem. Qual é a primeira sensação que uma pessoa tem? Vou cortar isso aqui porque está incomodando a minha passagem, eu não consigo passar por aqui. Né? Então, esses espaços entre as árvores, a distância entre as ruas e a calçada e a casa, tem que ter um mínimo de distância para poder plantar uma árvore. Florianópolis é um bom exemplo de que a cidade cresceu sem uma cultura de arborização. Os Portuga nunca plantaram uma árvore, eu acho, em Floripa, né? Então, calçadas estreitas não dá para fazer nada de arborização. Olha que legal essa foto aqui, ó. Olha o espaço de aeração. Quanto espaço tem para a água penetrar?
quanto espaço tem para a penetração de oxigênio. E vai ficar assim, desse jeito, até a árvore crescer? Não. Ou coloca-se grama aqui, vocês vejam. Outro aspecto importante que eu queria chamar a atenção, olha só a proteção que essa cidade coloca nas suas árvores. Quando jovens, para ninguém machucar, para ninguém amarrar uma bicicleta e machucar a planta. Olha o espaço que ela deixa de infiltração de água e de oxigênio. E sabe o que ela faz com esses espaços? Ela planta flores. Então, vocês circulam por aqui, vocês circulam em canteiros floridos, que permite a penetração de água e de ar para essa árvore, que quando crescida, certamente vai ter muito mais condições. Olha que interessante, num espaço intensamente urbano, intensamente utilizado por pedestres, também tem espaço para penetração de água e ar. Ah, mas o pedestre não vai pisar na grama como na foto anterior, né? Ah, tá, então tá legal, vamos botar aqui uma grade. Ele pisa na grade, a árvore tem espaço para crescer em diâmetro, aqui também tem espaço para crescer em diâmetro, e aí dá tempo de uns 20 anos, pelo menos, depois essa grade pode ser retirada e usada num outro projeto de arborização, e traz para cá uma grade com espaço maior para crescimento em diâmetro do tronco dessa árvore. Aqui 2 dilemas fundamentais na arborização urbana que muitos de vocês levantaram essa ideia. A Bruna, estou pegando ao acaso aqui, que levantou essa ideia dos fios, né? Problema com os fios, problema que a árvore sobe. Então, quem sabe me dizer qual é a altura de uma alta tensão, um poste de alta tensão na rua, tem no mínimo 9 metros de altura. E essa fiação de baixa tensão, numa rua grande, que eu falo, né, de intenso movimento, numa rua de menos movimento, esses postes têm 6 a 7 metros de altura. Mas nenhum fio pode atravessar uma rua, isso vocês guardem para vocês levarem aí para a vida. Nenhum fio pode atravessar a rua com menos de 4,40 metros de altura. Se passar um caminhão, um ônibus ou qualquer veículo com alguma carga até 4,40, se ele levar embora o fio, o problema é de quem instalou esse fio a menos que 4,40 metros, e não do caminhão que levou esse fio embora, né? Então, nesse caso aqui, as árvores, escolham árvores de 5 metros de altura. Ah, mas como é que não é? Bom, tem podas que sugerem que essa árvore pode ficar menor, tem espécies de pequeno porte, não são árvores, são arvoretas, né? Tem um porte mais arbustivo, mais arbóreo. Olha só esse projeto de arborização. Tem um lado bom do projeto, que tem a fiação de um lado e algumas árvores do outro lado, mas são muito poucas, e a desgraceira, vou usar esse termo, me permite, a pobre coitada dessa árvore, convivendo aqui com esses fios de alta tensão, são 13.000 volts, então 13.000 volts não é brincadeira para ela, a ponto de a companhia de eletricidade fazer uma poda. Vejam vocês a poda dessa árvore, que não dá para chamar de poda, é uma sacanagem, eu diria assim, porque olha aqui onde está o tronco da planta, completamente desuniforme o crescimento dela. Ela pode tombar para cá, porque todo o peso dela está para cá. Por quê? Porque não foi feito um projeto de arborização. Árvores de um lado, fios, tubos de água, tubos de esgoto, telefonia subterrânea aqui desse lado. Por que não? Será que isso é difícil? Não é difícil, né? Todos vocês sabem. Olha só essa foto, essas fotos aqui que estou mostrando são de Porto Alegre, um bairro típico de Porto Alegre, intensamente arborizada. Por quê? Porque é muito quente no verão. Por outro lado, é convivência da árvore com 13.000 volts, a árvore leva choque, obviamente, morre aqueles ramos que batem nela, o choque descarrega energia, a empresa quer cortar a árvore porque descarrega energia dela, a árvore não paga a eletricidade que usa, né, para levar choque. Então vejam que é um dilema grande na arborização urbana, e por falta de planejamento, por falta de um bom projeto, essas coisas acontecem. Não é por nada mais, nada menos do que isso, né?
Aqui um início de um bom projeto de arborização, o início de uma reflexão. Árvores de pequeno porte, vocês estão vendo aqui, ela já está no jardim do morador lá. Mas árvores de pequeno porte aqui desse lado onde tem eletricidade, e grande porte o outro lado da rua onde não tem eletricidade. Então dá para conviver a arborização urbana com os serviços urbanos de eletricidade, água, esgoto. Quem sabe me dizer uma plantinha não muito grande, 4 metros de altura, 5 metros de altura, que não tocaria nos fios lá em cima, e se tocar, dá para fazer a poda. Como é o nome dessa plantinha que vocês conhecem na cidade de vocês? Deve ter, no mínimo. Todo prefeito adora essa planta. E eu apelidei ela de árvore do prefeito, porque toda a prefeitura adora plantar essas mudas. Ninguém? Essa plantinha é a Largestroemia indica, o nome científico dela, que é a extremosa. Uma foto mais de perto seria isso aqui, ó. Certamente vocês conhecem essa plantinha. Essa plantinha, os prefeitos adoram, porque eles fazem uma poda drástica nela. Aliás, não fazem uma poda, porque eles usam facão e foice, né? Eles destroçam essa árvore. Mesmo assim, olha o que ela responde para o prefeito. Senhor prefeito, o senhor pode me podar. Eu produzo flores nos ramos novos. Eu produzo flores em ramos jovens. Eu vou emitir uma intensa brotação, já que você me fez uma poda drástica. E esta intensa brotação eu vou oferecer para os seus moradores uma intensa floração em ramos jovens. Não adianta querer esperar esse ramo o ano que vem, porque ele não vai produzir flores, né? Apenas os seus ramos laterais, se eles não forem podados, esse aqui vão produzir. Então essa é uma plantinha exótica, Largestroemia indica, é lá da Ásia ela, né? Mas é a árvore do prefeito. Todo prefeito adora essa árvore porque ela produz bastante flores e tem pouca manutenção. Olha que belo exemplo, alguém que conhece a Serra Gaúcha, Gramado, Canelas, que é uma foto de canela que eu tirei. Olha que convivência legal, tem um bom projeto de arborização, uma cidade turística, que atrai turista pela sua beleza, pela beleza da sua cidade, pela beleza das coisas que tem na natureza ao redor, mas especialmente porque ela é bonita, sob o ponto de vista do conforto visual, do conforto térmico também, o conforto visual que eu falo aqui é a arborização. Então, olha que boa convivência entre árvores de um lado da rua e os serviços urbanos do outro lado da rua. Então, pequenas arvoretas aqui, arbustinhos, né, convivendo do outro lado da rua, mas que não interferem na fiação. Então, vocês como agrônomos, trabalhando em equipes multidisciplinares, ou sendo filhos do prefeito, aí, ou amigos do vereador, e se não for amigo do vereador, só vote nos vereadores que propuserem uma boa arborização para a vossa cidade, só vote no prefeito que colocar claramente. Eu não vi nenhum prefeito, escutei alguns aí para poder falar nessa aula, ninguém dizendo, nós vamos melhorar a qualidade da arborização da cidade, que é um caos. Ninguém falou isso, todo mundo promete coisa, um monte de coisa, mas eu queria que vocês dessem uma olhada para ver quem prometeu melhorar o conforto térmico, o conforto visual da cidade. Claro que isso implica em ter já esgoto pronto, já ter eletricidade instalada e água e etc. Né? Claro. Mas é um bom exemplo aqui para a gente ver da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Um bom e, ao mesmo tempo, mau exemplo, lá no Uruguai, essa foto eu tirei em Montevidéu, os plátanos. Vocês conhecem os plátanos, né? Plátano, para nós aqui do Sul, e quem mora na Serra mais ainda, eles produzem um tom bem interessante de cor no outono. Então lá, olha só, plátanos de 150 anos eles têm. Então, primeiro a condução, se a gente falasse em poda e condução de plantas, nos primeiros anos eles deixaram 2 ou 3 ramos, depois eles fizeram podas drásticas e deixaram os ramos crescerem, porque no verão é muito quente também, é muito continental o clima deles.
Tem os fios de um lado da rua, né, e as árvores do outro, mas também tem árvores de grande porte aqui que vão acabar atrapalhando a fiação. Ela não será podada plenamente, mas certamente a empresa de eletrificação vai sacanear com essa árvore aí, vai fazer podas. Olha que interessante a arquitetura dessa planta. Então, uma boa escolha da arquitetura. Não pega qualquer coisa de qualquer lugar, não adaptada àquela condição microclimática. Não, eu vou pegar uma planta que é adaptada àquela condição microclimática da Mata Atlântica, por exemplo, ou então, sei lá, na serra para outro tipo de vegetação. Vou escolher plantas mais bonitas. Alguns de vocês chamaram a atenção, olhem como é bonita essa planta quando floresce. Então, o morador da cidade passa a gostar mais da sua cidade. Passa a emprestar mais no seu jardim, inclusive, né? Alguns talentaram, aqui não tem muita arborização, lá de Nova Trento, por exemplo, mas todos os jardins são muito bem cuidados. E os moradores, obviamente, por cuidar bem do seu jardim, emprestam essa beleza para a comunidade toda que passa ali na frente. Então, a escolha tanto de uma flor para um jardim, quanto de uma árvore para a rua ou para a praça, merece, né? Aqui no Jardim Anchieta aqui, mais perto de Santa Mônica, inclusive, um ipê, mas olha aqui, ó, isso aqui parece o tronco do ipê, né? Mas é o poste de luz, está aqui o poste de luz. Mesmo sendo de baixa tensão, esse baixa tensão tem 6 metros de altura, essas plantas de ipê já estão tocando a fiação e certamente vai ser um argumento para a Celesc, no nosso caso aqui de Santa Catarina, dizer, não, tem que cortar isso aqui, cara, tem que fazer uma poda. E aí vem o cara com uma foice ou um machado, e vocês viram que foice e machado não são instrumentos de poda, e vem a Celesc e manda fazer uma poda por terceirizados que não entendem nada de poda e nada de arborização urbana, certamente, né? Olha os detalhes, que bonito. Então, a escolha de uma planta que floresce numa determinada época, que tem uma floração bem intensa, que atrai pássaros, inclusive pássaros que comem essas flores, né? Várias espécies de plantas são comidas por pássaros. Nós também, animais, né? Comemos flores. Olha que interessante essa boa convivência entre árvores e outros serviços urbanos. Aqui tem um jasmim-manga. Então, o jasmim-manga não é uma árvore grande, normalmente ela pode ser podada e mantida baixinha. E aqui passa a fiação elétrica lá em cima. O poste de luz está aqui. Árvores baixas, então conjuntinhos de jasmim-manga, um espaço de penetração de água, já que o asfalto aqui não permite penetração de água, o calçamento aqui não permite a penetração de água, e esse morador por si só, por conta própria, e eu vi muito pouco nos vídeos de vocês, vi isso muito pouco, e as pessoas acham que árvore, quando cai folha, suja a cidade, árvore, quando cai flor, suja a cidade, erradamente, gente. Que conceito ultrapassado, atrasado, nada ecológico. Olha só que boa convivência entre árvores e um serviço urbano maravilhoso, que é uma ciclovia. Isso é em Lisboa. Uma foto que eu tirei em Lisboa. A cidade é bem servida por ciclovias em alguns bairros, de forma geral bem servida, mas em alguns bairros melhor. A ciclovia foi construída no canteiro central da avenida, então ela tem certamente contornos e espaços e curvas para desviar de árvores, mas muito interessante porque a árvore não é um argumento para não fazer nada na cidade, ou a árvore não é argumento para não ser plantada, porque ela vai atrapalhar o fio, a ciclovia, ou sei lá o que, né? Não é argumento, não pode ser argumento. Continuação da ciclovia, então, ó, aqui tem um parque, um pequeno parque urbano, pequeno mesmo, uma quadra. Aqui tem a arborização bem intensa, então muito bem projetada. Obviamente vocês não veem fios passando, porque o fio está passando por baixo aqui. Então a saída é mais cara? É mais cara. A Celesc não vai querer instalar, porque ela vai dizer que é muito cara,
Mas a prefeitura pode dizer, ó, nesse espaço da cidade aqui, que é o centro da cidade, pelo menos, eu não quero fiação lá em cima, não. Florianópolis tem sua cidade, seu centro da cidade livre de fios não faz muito tempo. Antes era aquela fiação, aquele monte de poste e fio passando e fio pendurado e cada um pendurava mais um fio, né? E mais um gato. Falando em ciclovia, olha só que legal essa cidade aqui, em Montreal, onde eu fiz meu pós-doutorado. Isso é uma ciclovia. Logo depois da abertura da sinaleira. Abriu a sinaleira, ninguém fura a sinaleira. Abriu a sinaleira, passa gente para cá, passa gente para lá. Não dá para fazer fiação, arborização desse lado, mas dá para fazer do outro lado da rua. Olha só o outro lado da rua, como é intensamente arborizado. Aqui a árvore de um jardim privado, emprestando sua beleza, sua sombra, a sua função ambiental para todos que passam ali nessa rua, né? Uma praça em Porto Alegre, aqui talvez árvores muito grandes escolhidas para calçada, vocês estão vendo aqui um poste de luz, certamente essas árvores lá em cima são podadas, né? Intensamente podadas para não pegar no fio de luz, mas ao menos vocês veem aqui, ó, que as pessoas não estão batendo com seus ramos nos galhos das árvores, ou ao contrário, né? Árvore não tem galho, gente. Sempre que vocês ouvirem um colega seu, ou vocês mesmos, forem falar de árvores, vocês nunca falem de galhos. As árvores têm ramos, têm folhas, têm frutos, mas árvores não têm galhos. Galho é o linguajar, talvez, do admissível para o jardineiro, mas não do agrônomo. Tá? Então, seus ramos estão podados de uma altura tal que as pessoas passem com segurança. Ninguém vai espetar um ramo no olho, um espinho, machucar as pessoas, né? Olha que boa convivência entre árvores frutíferas no meio urbano. Eu já vi muito argumento de alunos meus dizendo, mas professor, plantar árvore frutífera na cidade não dá certo. As pessoas vão roubar as frutas. É para isto que ela serve, para as pessoas comerem as frutas. Então, nesse caso aqui, um butiazeiro, que eu tive a felicidade de plantar há 38 anos atrás, então, nesse momento, ele tem 40 e alguns, porque ele tinha 3 anos quando eu plantei ele. Os seus cachos são baixinhos, essa foto é de 2006, agora tem mais alguns aninhos ainda, mas é possível comer o butiá sem subir na planta, a planta de crescimento muito lento. Deixa a pessoa comer, deixa as pessoas que circulam por aqui comer. Né? Então ela tem uma boa convivência, uma planta de crescimento lento, posso plantar debaixo de um fio, posso plantar no canteiro central de uma avenida, por exemplo. Olha só como é que ela fica junto com outras, né? Então esse aqui é o plantio comunitário que a gente fez na cidade que mora minha mãe, no bairro que ela mora. Então butiazeiros, laranjeiras, várias plantas frutíferas. Por quê? Porque eu tinha um arquiteto, estudante de arquitetura, eu era estudante de agronomia, ou recém-formado em agronomia, acho que era recém-formado, e a gente trabalhou junto nessas ideias e plantou frutíferas. Por que não, né? Olha também a beleza e funcionalidade de uma planta exótica. Essa aqui é uma planta nativa, tá? O butiazeiro é uma planta nativa. Não é butiá, butiá é o fruto, butiazeiro é a planta. A beleza e a funcionalidade dessa planta exótica. Esta é uma planta exótica que é a tipuana tipo, uma planta da Argentina, do Paraguai. E esta aqui é uma planta lá da Ásia, que é um citrus. Mas olha, citrus produzindo laranjas, bergamotas, né, tangerinas aqui, e as pessoas vão lá e pegar, não tem problema. Elas vão comer os frutos, não tem problema, deixa comer. Aqui, olha só outra ideia. Essa foto eu tirei em Lisboa, numa época que eu fui para Lisboa. E esse é um espaço maravilhoso. Essa é a Biblioteca Nacional, gente. A Biblioteca Nacional de Portugal está aqui. Vejam vocês que a arborização na frente desses prédios tem um projeto muito claro, muito bem definido. A arborização não pode atrapalhar a visibilidade e a arquitetura e a beleza
e a função e a história desse local aqui. Então, árvores de pequeno porte, palmeiras que têm grande visibilidade, né, grande transparência na sua visualização, pouca densidade, apesar de Lisboa ser muito quente no verão, pouca densidade. Por quê? Porque tem aqui uma função. Então, tem um prédio histórico e esse prédio pode ser visto à distância, né? Olha aqui, nesse caso aqui, a beleza e a tranquilidade do elemento água, bem pertinho daqueles prédios históricos. A arborização também menos densa, para as pessoas circularem e enxergarem mais adiante, né? O que tem mais adiante? Mas também não precisa ser tão pobre quanto alguns vídeos que eu recebi de vocês e olhei ontem à noite, né? Pode ser um pouco mais rica. A água na arborização urbana, junto com as árvores, a água traz vapor, diminui a umidade relativa do ar. E aqui, então, um pequeno cantinho, todo cercado para as pessoas não virem pular aqui para dentro para tomar banho, mas a água como elemento, as pessoas podem de fora apreciarem, né? Então, aqui um conjuntinho de árvores, também em Lisboa, trazendo um pouco de tranquilidade aqui para os moradores, para os transeuntes. Quem saberia me dizer que planta é esta aqui? Não tem flores, não tem frutos, então é um pouco mais difícil. Mas é uma planta exótica. Exótica, sabe aonde? Em Portugal. Essa foto é lá de Lisboa também. É uma planta exótica porque ela é uma planta nativa do Brasil, mas exótica para eles. Então, eu pediria para vocês um pouco de paciência quando vocês pensem assim, ó, planta exótica, tem que cortar tudo mesmo, essas plantas exóticas. Gente, a planta não teve culpa de ter nascido ou ter se desenvolvido ao longo da sua história, da sua evolução, do outro lado da fronteira. Ela não pediu para nascer, para se desenvolver lá ou se desenvolver aqui, né? Então, nesse caso aqui, é uma aroeira nativa do Brasil, sendo usada como arborização urbana em Lisboa, em Portugal. E a aroeira não é tóxica, professor? Não, eu sempre ouvi a minha avó falando que a aroeira é uma planta tóxica. Será que essa professora seria doida em levar os seus alunos para comer a merenda do passeio deles na sombra de uma planta tóxica? Não. Então, a planta tóxica tem toxicidades e toxicidades, né? Nesse caso da aroeira, tem algumas pessoas que têm alergia ao pólen da planta. E aí, claro, que pode ser da aroeira, pode ser de outras plantas também, mas não tem um preconceito contra plantas. Tenham, sim, conhecimento do tamanho da copa, da forma da planta, e aí vocês vão escolher por uma fiação elétrica mais alta, mas não esta aqui, por favor. É uma planta muito alta para botar num ambiente que tem serviços de fios em cima, por exemplo. Uma planta exótica para nós, uma planta lá da Ásia também, mas que muitos de vocês conhecem, o plátano. Quem mora na serra, quem mora no interior aí na serra, especialmente na região de uvas e vinhos, né? Planta bastante essa planta aqui, essa espécie, plátanos, para esticar os arames da parreira, né? Ela também é uma planta que tem um tom bem interessante de cor no outono, típico das cores de outono. Aqui também em Lisboa, então estou trazendo algumas fotos de viagens que eu fiz pelo mundo afora e nas minhas andanças. E aqui em Lisboa, então vejam que a arborização urbana traz as pessoas para dentro do espaço. Não tem ninguém sentado aqui no chão, bom, porque o banco está aqui, professor, claro que não vai sentar no chão. Mas tem a projeção da sombra que traz as pessoas para cá, né? Então, tem uma função importante. Olha que legal essa foto aqui também, para eles é uma exótica. Lá em Portugal é uma planta exótica. Essa aqui é uma buganvília, talvez não dê para ver a foto, mas aqui o Rio Tejo, então na beira do rio, lá uma das pontes do Rio Tejo, na beira do rio tem um grande espaço construído lá para uma exposição, Expo 92, acho que foi, se não me engano,
E aqui tem, então, olha que legal, eles plantaram a buganvília vai subir, lembra da aula da poda e condução de plantas? Esticaram esses arames, a buganvília vai subir aqui e vai criar um ambiente sombreado e colorido. A buganvília é uma planta que produz muitas flores. Então aqui bancos para as pessoas sentarem, se deliciarem dessa sombra, namorarem aqui sentadinho no banco. Por que não usar esse espaço urbano bem arborizado? Continua em Lisboa. Olha só que legal, ó. Uma homenagem à flora brasileira. Vou pegar um pouco de aguinha aqui, molhar meu bico. Um espaço em homenagem à flora brasileira, tinham várias espécies. Então, olha só, espaço urbano, aqui todo o piso é de madeira, como se fosse um grande deck, para atrair as pessoas. Olhem que legal o espaço de penetração de água e de ar, com pedrinhas brancas. Quem gosta de pedrinhas brancas? Por que não, né? E aqui atrás, e vai aparecer uma foto mais de perto, um conjunto de coqueiros brasileiros, esse coquinho que vocês conhecem aí. Esse coquinho é o Ciagrus romanzofianum, e ele é uma planta nativa para nós aqui. E já pensou se os portugueses dissessem o seguinte: a gente não quer planta exótica, mas é tão bonito. Não, exótica não, né? Não teríamos a chance de mostrar isso aqui para eles, ó. Isso aqui, os frutinhos do coquinho, quem não conhece, está aqui. Então aqui a planta da palmeira dentro desse ambiente aqui, ó, todo com madeira no piso. Está aqui a planta, um detalhe dela plantado aqui então. Tem beleza? Tem, não é pedrinha branca? Não, mas é a beleza do fruto. Por que não mostrar para a população como é que é um fruto de uma palmeira nativa do Brasil, muito, muito abundante aqui no sul, né, do Brasil? A arte e as árvores. Continuamos em Lisboa. Aqui, olha só a arte das pedrinhas, né? Dos mosaicos com as pedrinhas. O petit pavé, como alguns de vocês conhecem, petit pavé é um pequeno paralelepípedo, é uma pedrinha, em francês significa isso, arranjadas, então, as mais diversas formas. Gente, olha o conforto que traz um espaço como esse numa cidade. A rua está lá. Isso aqui é passeio público, é local para as pessoas passearem, sentarem, desfrutarem da arborização urbana, desfrutarem da beleza, da sombra, da atração de pássaros. Certamente a atração de pássaros é grande aqui. Tem abrigo para eles, não só dormirem na noite, né? Mas durante o dia também, buscarem comida, buscarem abrigo, buscarem esconderijos dos seus inimigos naturais. A arborização, nesse conceito que eu estou tentando dizer para vocês, não é só de árvores de grande porte plantadas na rua, né? É o conjunto, praça, parque, ruas, jardins domésticos, jardins residenciais como um todo, mas jardins também de instituições. Eu queria que vocês pensassem lá no CCA. Vocês não estão no CCA, mas pensem no CCA. Pensem vocês entrando no portão do CCA. Quem passa na rua, naquela estrada ali na frente, de cara observa que tem alguma coisa estranha ali. Tem muitas árvores que estão sendo emprestadas para quem passa na rua, emprestadas para a cidade. E aquela arborização eu comecei com os meus alunos da disciplina muito semelhante à disciplina que eu ministro para vocês agora, que é paisagismo. Começamos a produzir mudas em 1980. Então, certamente, os alunos que passaram de 80 para frente no CCA, produziram alguma muda, plantaram alguma muda no CCA, trabalharam em algum canteiro do CCA para o CCA emprestar para a cidade aquela arborização. Vejam, por exemplo, um local muito quente no verão, esse local é extremamente quente. Então, eu posso colorir esse lugar com buganvílias. Aqui tem 3 espécies de buganvílias, diferentes variedades de buganvília, algumas palmeiras, mas vejam vocês que tem espaços de sombra, então é um local muito quente.
Essa arborização que está bem junto aos prédios, mas as pessoas preferem ter a beleza da vegetação do que a rudeza de uma parede. Ah, mas fica feio, né, professor? Esconde o prédio. Que se dane o prédio, né? Desculpe aqui os que se dane, mas na verdade eu acho que o conforto térmico, visual, acústico, ecológico, né, para a ave e fauna da cidade, vale a pena. Vale a pena a gente pensar. Olha que legal, isso é centro da cidade, gente, hein? Parece que eu estou lá no interior, mas isso aqui é centro da cidade, tem que ter um prédio, aqui é a parte de cima do prédio. É como se fosse uma pracinha bem pequena, mas com árvores de grande porte. Dana-se se caem folhas aqui. Dana-se tem que cortar a grama com uma máquina que faz barulho. A população aceitou a ideia de que a cidade tem que ser confortável, tem que ser arborizada, tem que ser muito mais bonita do que aqueles vídeos que vocês me mostraram aí. Via de regra, estou falando, tá? A grande maioria mostrou que a sua cidade é feia. E é interessante que muitos de vocês têm bem claro, a minha cidade é muito feia. A minha cidade não tem arborização. Mostrou claro no vídeo isso, né? Queria chamar a atenção, então, não só da qualidade da arborização dessa cidade aqui, por exemplo, mas vejam que tem bancos para as pessoas sentarem. Isso aqui é a capital da Bulgária, eu tive a felicidade de conhecê-la também uns 10 anos atrás, e tem muitos bancos. Falam mal lá dos comunistas da região do leste, mas o espaço para as pessoas é muito bem preparado, é muito bem trabalhado. As pessoas têm importância, sim. E aqui tem bancos, muitos, para as pessoas sentarem, desfrutarem da cidade. Ah, mas banco tem mendigo que vai dormir neles, professor. Não dá para botar. Será que vai ter tanto mendigo assim para ocupar tantos bancos? Uma pergunta que eu faço para vocês, né? A arborização da cidade é composta de vários tipos de soluções, né? Nesse caso aqui, olha aqui que o autor usou. O autor usou a seguinte premissa, ó, eu vou provocar nos meus habitantes uma sensação de opressão. Nesse momento que ele passa nesse lugar, ele se sente oprimido por uma cortina vegetal desse lado e uma cortina vegetal do outro lado, mais alto do que ele, inclusive. Para ele enxergar alguma coisa, ele tem que levantar a cabeça para olhar. Mas daqui um pouquinho, ele vai sair desse corredor e vai entrar num espaço aberto. Então, essas sensações eu provoco com arborização. Eu não boto um muro de pedra ou de tijolo rebocado para ser pichado. Não, eu boto vegetação, né? Crio condição favorável. Olha só, não me venham com esse argumento, isso eu estou dizendo a vocês, dizendo para o prefeito, para os vereadores. Não me venham com esse argumento de que não dá para plantar árvores na cidade, porque vai atrapalhar a visão das pessoas e vai nada. Então, olha aqui, ó. Uma cidade que tem uma rua bastante movimentada, a arborização dos dois lados, porque é uma rua principal da cidade, a fiação é subterrânea, mas a iluminação aqui é alta e eles aproveitam esses espaços para fazer as decorações de Natal e etc, né? Depois tiram e a cidade fica, então, arborizada. Ah, mas tira toda a beleza do prédio. Beleza de um prédio? Que prédio é esse que é tão belo assim, que é mais belo do que uma árvore? Eu queria chamar a atenção de quem está em Paris agora aí. Tem um videozinho que veio de Paris. E quem está em Paris agora pode visitar Les Halles. Les Halles é um espaço bem interessante em Paris, que tem, não é interessante como arborização alta, né, de grandes árvores, mas aqui tem 6 estações de metrô, 6 linhas de metrô que circulam e se cruzam por aqui, metrô e trem, e tem toda essa beleza aqui para as pessoas, quando descem do metrô, descem do trem, desfrutarem. Parece até as cidades brasileiras, né? O sujeito desce da estação de trem, é aquele lixo no chão, aquela confusão, aquele cachorrada passando, nenhuma plantinha para eles olharem, né? Tive também a felicidade de conhecer Nice, no sul da França, no tempo que eu estava lá. Essa foto, então, é bem velha, né?
mas Nice, Cannes, as cidades do sul da França, da região mediterrânea. Ah, professor, eu não vou plantar flores não na cidade, eles roubam as flores, as pessoas levam flores para casa, eles me roubam todas as flores. Diga ao prefeito que se ele tiver uma boa escola e um bom professor bem pago naquela escola, ele pode ensinar para as crianças a não roubarem flores, ao contrário, plantarem flores. Então, a educação que começa lá na escola, na tenra idade, vai permitir que essa cidade possa ser bem florida. Ninguém vai levar nenhuma para casa. Porque se eu tirar uma daqui e levar para casa, só eu vou desfrutar da beleza. Os transeuntes não verão mais a sua beleza, eu roubei a flor. Então, diga ao prefeito, é possível, vamos começar pela educação e vamos ter uma cidade bem arborizada. Então, a própria praça, né? Uma praça não precisa ser feia, cheia de lata de cerveja vazia da bebedeira da noite anterior. Um espaço pode ser bonito, de transição entre uma estação de metrô e a universidade, isso aqui. As pessoas, para passarem, nem todo mundo passa por aqui, prefere um caminho pavimentado, mas quem quiser passar por um caminho não pavimentado e desfrutar essa beleza toda da vegetação, desfrute. Então, a arborização não é só árvore de grande porte, pode ser árvore de pequeno porte, herbáceas, floridas, que trazem perfume, que trazem insetos. Quantos insetos não vêm buscar néctar e pólen aqui, hein? Muitos. Pode trazer pássaros que vêm comer as pétalas das flores. Pode trazer pessoas que comem pétalas de flores também, né? Aliás, a propósito, quem de vocês conhece a planta feijoa seloviana ou Acta seloviana, que é a goiabeira da serra? Então, quem está na serra, quem está em lugares mais frios, não me venha, senhor prefeito, com esse papo de que não dá para plantar feijoa ou Acta, né? Ou melhor ainda, o nome comum mais fácil de encontrar na literatura ou na linguagem popular, que é a goiabeira serrana. Por que não dá para plantar na cidade? Me diga aí, senhor prefeito. Essa planta tem um valor cultural, é nativa, tem um valor econômico que produz frutos e alimentar, né, que produz frutos pode matar a fome das pessoas, e as flores delas são maravilhosas. Muitos e muitos pássaros de espécies diferentes vêm comer a pétala da flor da goiabeira serrana. Quem quiser se aprofundar, dê uma olhadinha na literatura e vocês verão muito bem isso, muito bem descrito. A arborização urbana serve também para atrair as pessoas para esses espaços. Também tive a felicidade de conhecer Londres. Estou eu aqui sentado, pedi para tirar essa foto de mim sentado junto com todos os londrinos e não londrinos, desfrutando desse espaço urbano. Então, senhor agrônomo, me projete, diz o prefeito, né? Então, senhor agrônomo, me projete uma praça que eu tenha espaço de grama para os meus cidadãos, assistido ou desassistido, poderem desfrutar desse gramado aqui. Você sabe que os londrinos, por exemplo, ou mesmo os sanjoaquinenses, tem épocas do ano em que eles não podem vir para a rua desse jeito aqui, sentar no gramado, né? Então, quando chega a primavera, verão, eles ficam doidos para desfrutar de um espaço assim. Então, a arborização urbana não é só árvore da cidade. Não é só árvore na pracinha da prefeitura, porque o resto não tem árvores. É na praça, no parque, na rua, no jardim doméstico, no jardim institucional e espaços diferentes, né? Talvez outras praças as pessoas não teriam esse espaço aqui para se deitarem, desfrutarem do sol, ou puxar uma boa conversa, ou vir namorar na praça, ou vir bater um papo, fazer um piquenique, né? Tudo isso é arborização urbana. Já em Paris, essa foto é bastante antiga, o tempo que eu morava lá ainda, mas a criançada já há 30 anos atrás, o professor e a professora, olha a diversidade racial aqui, de gênero também, trazendo as suas crianças com diversidade racial e de gênero
por um grande parque lindíssimo. E o Igor, que está em Paris, se não conheceu, vai conhecer, que é o Jardim de Luxemburgo. O Jardim de Luxemburgo é muito bonito. A criançada, com cada um com sua sacolinha de merenda, estão fazendo o piquenique deles aqui. E esse piquenique é altamente instrutivo. Por que não conversar sobre a arborização urbana? Vejam como aqui tem gramado para pisotear, lá já não tem gramado, a arborização é mais densa, tem muita sombra, né? O Igor falou no seu vídeo, le Chatanier, então castanheiras aqui, ó, podadas, muito bem cuidadas, mas as pessoas desfrutando da arborização urbana, dos espaços criados pela administração pública, hein, senhor prefeito? Não é o Zé Mané, não é o padre que tem que fazer isso, é o prefeito, é a administração pública e a comunidade pressionando para que isso seja feito, né? Mas, monsieur, professor aqui de vocês, passeando no Jardim de Luxemburgo, vejam que naquele espaço que eu mostrei para vocês na foto anterior, tinha a criançada fazendo piquenique, mas tem espaços de muitas e muitas e muitas flores vivazes, né? E em que as pessoas não levam para casa, não. Ninguém rouba nenhuma margarida para levar para casa. Porque sabem, primeiro, que aquela margarida é de todos. Segundo, porque se ele pegar uma margarida daqui, alguém enxergar, alguém vai levar. Não é o prefeito nem o guarda, hein? Um transeunte, qualquer habitante vai dizer assim, ô meu querido, tu acha legal tirar essa margarida? Tu tá tirando a minha margarida, a tua margarida, de todos. Margarida de todos. Está levando embora. Gente, na Alemanha, acreditem ou não, se algum de vocês fez intercâmbio na Alemanha, certamente vocês estiverem em alguma universidade em cujo meio de transporte preferido pelos alunos é a bicicleta. E bicicleta é um meio de transporte excelente, eficiente, todos, certamente vocês não precisam falar sobre isso, todos são convencidos disso, mas eu queria falar para vocês de duas coisas. Uma delas é, vejam vocês esse tutor de uma nova árvore na frente da universidade. Parece o campus da UFSC, né? Tão bem cuidado assim. Quando a UFSC planta, aliás, a UFSC não planta árvore, quem planta são as pessoas que circulam por ali, um caroço de abacate aqui, um carocinho de abacate ali, esta é a arborização da UFSC. Esse aqui, um tutor, então, feito por três estacas amarradas entre si, e a planta está amarrada por uma câmara de bicicleta, por uma borracha, para ela não ser agredida por um arame, por exemplo. E pasmem, acreditem vocês, as bicicletas não são cadeadas nos lugares, porque ninguém rouba a bicicleta. Então pode deixar a tua bicicleta que ninguém vai roubar. Nós estamos finalizando essa apresentação aqui com uma imagem muito semelhante àquela que o Igor mandou para a gente lá do jardim do Palácio de Versalhes. A imagem que o Igor mandou de um jardim, então era mais ou menos dessa vista aqui, sem essas pessoas, aqui a primavera, então a grande visita, né, grande número de pessoas do mundo inteiro visitando esse jardim. Como eu morava em Paris, era um trem de 40 minutos, dava para chegar nesse jardim, e vocês vejam, por exemplo, que nesse caso não é a arborização urbana em si, mas era a arborização do rei. Na época o rei pensava só para ele, dana-se quem morava na periferia da cidade, não tinha arborização. Então vejam a poda, né? Lembra da semana passada eu mostrei para vocês uma máquina que faz a poda? Olha só como ela deixa um conjunto de árvores muito retilíneas. É feio? Não sei. É bonito? Depende de cada um. Mas é assim que eles desenham esse jardim há 200 anos. É assim que ela é podada há 200 anos. E aqui, então, um conjunto de plantas servindo de deleite aí para quem não conhece um pé de laranjeira. Aqui são laranjeiras, ó, todas elas colocadas dentro de caixas de 1000 litros, e que no inverno essas laranjeiras são pegas por uma empilhadeira e levadas lá para a estufa, porque é muito frio e a laranjeira não toleraria esse frio.
Gente, então nós vamos fazer o seguinte: vou botar a tela menor aqui, agora eu consigo ver o chat de vocês. Alguns comentários, tinha pensado na pata de vaca baúinha variegata, comentaram alguns aqui. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário, de tirar alguma dúvida, de fazer alguma pergunta sobre os slides apresentados? Nenhuma dúvida. Tudo tranquilo. Então, gente, ó, são 8h31, o nosso questionáriozinho começa às 8h50. Nós vamos dar um intervalinho de 10 minutos agora, 10 minutinhos, 8h40 a gente volta, conversa 10 minutos e depois eu libero o questionário aí. Tá bom? Bom, de volta aqui, então são 8h40, 10 minutinhos de intervalo que já aconteceram. Nós vamos abrir aí uns minutinhos para tirar alguma dúvida, gente. Então, eu queria perguntar para quem puder falar, e se não puder falar, eu vou chamar o nome. Como é que foi a experiência de olhar a cidade agora para gravar um videozinho, nem que seja de 2 minutos? Olhar para a cidade para enxergar a arborização. Quem gostaria de falar? O Bruno, pode falar, Bruno? Opa, bom dia. Bom dia, Bruno. O que tu sentiu na tua cidade olhando para ela gravando um vídeo? Hum, Nada demais, professor, não sei o que dizer assim. Mas tu acha que ela tá bonita ou ela tá bonita ou precisa chamar o prefeito? Poderia estar mais bem cuidado, assim, não tá perfeito, não. Tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. Ótimo. O Pietro está dizendo que a gente passa sempre no mesmo lugar e nunca repara com os outros olhos, um olhar mais crítico, né? E muitas vezes é assim mesmo, né? Muitas vezes é Deu assim pra mesmo. notar a diferença da parte privada para a parte pública, né? Tipo, a minha rua aqui, ela até é bem arborizada, é bonita, mas muito mais por parte dos condomínios, das escolas aqui, do que da parte pública. Ah, com certeza. Em muitas situações, nas cidades de colônia alemã, colônia italiana, que tem uma tradição, né, de colônia francesa ou suíça, por exemplo, Três Etilhas, né, ou então outros povos aí, tem uma tradição de ajardinamento, arborização, né? Mas Florianópolis, eu sempre converso com os meus alunos que Floripa não, tem 2 ou 3 ruas que dá para olhar assim como ruas bem arborizadas, e o resto faltou a tradição, né, dos portugueses olharem um pouco mais para isso. E quem mais? A dona Arlene. O que tu acha da tua rua lá, Arlene? Além do teu vídeo ter mostrado assim uma situação precária da rua, né, não muito bem definida a calçada já é estreita, então o prefeito diz, não dá para botar a árvore porque a calçada já é estreita. Normalmente os moradores acabam se mobilizando pouco para pressionar o prefeito também, né? E tu, Arlene, gostou da tua experiência gravando um videozinho ou não? Quem mais gostaria de falar, então? Se alguém gostaria de falar, podemos abrir o microfone. A Arlene gostou, ela gostou de ter gravado. Está olhando mais criticamente agora a tua rua? Te dava conta que já era tão pobre assim? Eu digo tão pobre, me desculpe, gente, eu não estou querendo avacalhar com ninguém, estou querendo dar um choque em você, só isso. Dando um choque, vocês vão começar a olhar. Tá bom? Então, se ninguém mais quer falar nada, nós vamos encerrar por aqui esta nossa aula de arborização urbana. Vai ter um questionáriozinho que abre 8h50. Então, são 8h45, dá tempo 5 minutos de vocês se prepararem aí. É bem rápido, é um questionáriozinho que vai ser bem rápido para vocês fazerem também. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de todos e
fiquem atentos aí ao questionário e às outras questões também. Sempre que vocês tiverem dúvidas, mandem, critiquem a aula. Esse é um bom lugar, é o momento da sala de aula e é um momento de aprendizado e também de sugerir coisas, né? Já que é uma experiência nova para mim e para vocês também, como eu já disse lá no primeiro momento que a gente discutiu sobre isso. Legal? Tá bom, então. Uma boa semana para todos e fiquem atentos que hoje à tarde já vou carregar as atividades da próxima semana, mostrando as aulas, botando textos. Tá bom. De qualquer forma, espero que vocês tenham visto pelo menos um panorama geral da arborização de algumas cidades que eu visitei. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, uma boa semana.